Hora de brilhar. Aê! Eu também quero esse filtro aí. Nossa, foi difícil colocar filtro aqui. Mas eu descobri, tem um lugarzinho das carinhas aqui do lado. Não, mas você tá ótima. Ó, Você não tem coloquei noção do jeito que eu tava aqui com o rosto todo Eu hoje. Tá? achei uns aqui. Deixa eu só abrir. Acho que eu não chego na hora pra própria live. Mas deu certo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Jô. Todos. Tá tudo bem aí? Tá em casa? Tô em casa. Quase que eu fiz a live do hospital mesmo. Ixi. Você tá no hospital? Não, eu moro pertinho. Quase que eu fiz de lá. Que bom que deu tempo. Obrigada por estar aqui. A Isabela Gontijo, ela já tem um tempo que a gente já conhece, né? Uma colega muito querida, já tenho carinho como amiga. A Isabela, ela é psicóloga e especialista em psico-oncologia pela UNB, mestre e doutoranda em ciências da saúde pela UFG. E ela é da equipe de psicólogas ali da Associação de Combate ao Câncer em Goiás, ali no Araújo Jorge. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com você, conversando sobre esse tema que tem muito que contribuir no cuidado do paciente oncológico. Obrigada pelo convite. Bom, eu vou começar aqui. Eu dei uma pesquisadinha e descobri que não faz muito tempo, tem só mais ou menos a minha idade, que é obrigatório a presença de ter psicologia, né, na equipe de um hospital oncológico. Desde 1988, um hospital, para ele ser considerado um centro de referência no tratamento de pacientes com câncer, ele é obrigatório a ter psicólogos no corpo, né, de funcionários do hospital, para que ele seja cadastrado como um centro de referência, né? E aí, primeiro, como nosso pessoal que está assistindo, o que é de fato e como se faz, como surgiu a psico-oncologia? Bom, pessoal, a gente sabe que o câncer é uma doença multifatorial, né? E envolve hábitos de vida, envolve características genéticas, enfim. E a partir dessa premissa básica, a gente percebe que é impossível tratar uma doença multifatorial apenas com intervenções biomédicas, né? Então, houve uma revolução do modelo biopsicossocioespiritual a partir dessa perspectiva de que a doença ela não é só formada pela variável biológica, né? Começou-se a ver o processo de saúde de doença, incluindo aspectos sociais e psicológicos, aí a psicologia entrou. E no Brasil, é muito interessante falar isso, eu fico muito feliz, nós somos pioneiros na parte da psicologia dentro do hospital. Fora do país, a gente tem diversas especialidades atuando como psico-oncologia, com a psico-oncologia. No nosso país, é uma atividade exclusiva do psicólogo, porém, nos Estados Unidos, o serviço social, a própria fundadora da psicologia, da psico-oncologia, doutora Roland, ela era médica, psiquiatra, ela morreu há pouco tempo e foi a nossa grande precursora. Então, assim, fora do nosso país, fala-se em psico-oncologia bem numa vertente multidisciplinar, muito mais do que aqui, porque tem espaço para outras áreas trazerem a formação. Aqui é diferente. Então, nós somos muito presentes no hospital, principalmente nos grandes centros. É impossível você entrar no hospital que não tenha um psicólogo atuando ali como psicólogo da saúde no contexto hospitalar. No Araújo Jorge, nós temos uma particularidade muito interessante. Por quê? No estado de Goiás, o serviço de psicologia do Araújo Jorge, ele foi pioneiro. E a partir da pós-graduação lá do Araújo Jorge, muitos outros psicólogos do Brasil inteiro fizeram a formação e foi uma das primeiras no Brasil, e foram para os seus
serviços. Então, é bacana, é muito importante para mim falar isso e eu fico muito feliz de estar lá nessa equipe, porque nós, de fato, tivemos um papel muito importante na psicologia da saúde dentro do hospital no Brasil, por ser um centro de formação. E a gente atua lá em vários serviços, eu fico especificamente no cuidado paliativo, né? Mas a gente tem colegas em todas as outras áreas ali. E o mais importante é que a psicologia, ela tá em várias linhas, né? Desde a comunicação das más notícias, e más notícias, pessoal, assim, é só óbito? Não. Má notícia é qualquer coisa que vai alterar a vida do seu paciente. Então, ele ama comer doce, virou diabético, tem uma doença, tem diabetes, vai ter que entrar numa dieta mais restritiva. A gente sabe que a diabetes é uma doença que tem tratamento, que é possível se adaptar, enfim. Mas é uma má notícia. Aquilo vai mudar a vida daquele paciente. Um paciente que tem um câncer de cabeça e pescoço, descobriu em estágio inicial, tem um prognóstico positivo, curativo, mas ele vai precisar de parar de fumar. É uma má notícia. Então, a gente atua nesse processo de comunicação das más notícias e em períodos críticos, né, que principalmente na descoberta do diagnóstico, no começo do tratamento quimioterápico, radioterápico, posteriormente a cirurgia, pré e pós, e também quando a doença recidiva, quando é descoberto um segundo primário, quando esse paciente é encaminhado para uma equipe de cuidado paliativo. A doutora já deve ter percebido nos períodos que os pacientes vão fazer exames de avaliação. O de estresse, a ansiedade vai lá em cima. Então, são períodos críticos, né? Você observa muito isso? Nossa, Isabela, só dar uma pausa aqui. Parece que tem vários alunos seus aí entrando, pessoal, Um beijo para todo mundo. professora. Fica à vontade para cumprimentar aí quando que você vê que é alguém que você conhece. Já tô vendo várias carinhas conhecidas aqui. Um beijo para todo Pessoal mundo. do hospital, gente que tava lá, que tá lá ainda agora, me viu sair correndo. Ai, um beijão, galera. Vão participar aqui da live com a gente, né, Jô? Isso. Então, são esses períodos. Eu não sei se você observa muito essa questão dos exames de avaliação. Aí sim. Então, má notícia envolve desde uma coisa mais simples, né? Igual como você falou, mas o próprio o diagnóstico em si, né? Quando a psico-oncologia, né? A oncologia em si é uma palavra carregada já de um significado meio sombrio, né? De forma geral, quando aquela impressão que se tem, né? E a oncologia é a parte da ciência que estuda o diagnóstico e o tratamento, o acompanhamento dessas doenças ditas neoplasias malignas, né? Os É a tumores junção das duas. de forma geral, né? Isso mesmo. E a gente parece que a gente tem vários degrauzinhos assim de baques que a gente observa, né? E até o médico respira fundo para falar, olha, finalmente temos um diagnóstico e a sua doença é isso, né? E quando a gente vai passar por isso, primeiro informar o que nós descobrimos e depois começar a informar em que estágio que está e informar como é a programação de tratamento, né? Sim. E em todas essas fases, a gente precisa, do meu ponto de vista, a gente precisa sempre desse olhar, do suporte da psicologia. Eu acho que nós temos muito a ganhar, né? Você explicou um pouquinho aí do fato da nossa de sermos pioneiros, né? Com a presença da psicologia, inclusive na formação de vários profissionais, né? E com certeza vocês têm tido uma grande experiência em observar e identificar várias questões em que pode ser que existe onde a psicologia trabalhar, né? Desde esses problemas intrapsíquicos, de quando o paciente
ele recebe essa notícia e ele ou fica deprimido, ou ele fica choroso, ou ele fica ansioso, né? Faz um exame e já logo, ai meu Deus, o que será que deu esse resultado? Será que vai ter alguma alteração? Será que voltou? Será que vai dar que espalhou ou não, né? Às vezes não consegue dormir direito. E também a questão social, de isolamento, de às vezes um tumor que sangra ou que tem algum odor ou que causa alguma alteração estética, né? Cabeça, Ou a pessoa não pescoço, conseguir mais trabalhar, por ou não exemplo. conseguir trabalhar, ou não fazer as mesmas coisas, né? Ah, eu não vou no barzinho que eu chego lá, eu não consigo comer um prato, que eu passo mal, eu vomito, né? Ou eu não consigo, mas socialmente ficar bem, um pouquinho que come já sente vontade de deitar, por exemplo, né? Então, isso acaba o paciente e causando também, às vezes, um afastamento social, né? E próprio relacionado ao tratamento do tumor. Ah, vai ter que ir na radioterapia todos os dias, vai ter que sair da cidade, mora em outro lugar, vai vir para Goiânia, ficar num hotel ou na casa de um outro parente, né? Longe da família, deixa os filhos aos cuidados da mãe ou de um outro parente e vem para fazer um tratamento aí diário, e isso tudo causa alterações, né, psicológicas. Sim, e sociais, porque o impacto ele é na família inteira, né? Eu costumo dizer, conversar com, atendo muito familiares e eu costumo falar com eles que a gente percebe que o paciente não está passando pelo tratamento sozinho. Eles também estão passando pela quimioterapia, eles também estão passando pela hospitalização. Então, toda a rede ela é impactada, né? Ó, um beijo à Ana. Tânia. Como A você Ana foi acha? paciente, o pai dela foi Oi? paciente nosso lá do GAPO. A Ana que está assistindo a gente aí, um paciente muito especial, uma família muito especial pra gente. Um Ah, um beijão, abraço. Ana. Seja bem-vinda. Então, como você acha que a psicoterapia ela pode ajudar? Assim, que mudança de atitude? Tem algum comportamento que às vezes a psicoterapia vai, às vezes, até influenciar na sobrevivência, adesão ao tratamento? Você tem Sim, alguma uma história, assim, uma experiência para contar? sim, sim. Inclusive, eu tenho uma história que envolve você. Eu não sei se você se lembra. Mas foi uma paciente bem jovem que a gente acompanhou o ano passado. Ela até chegou a escrever um livro. Você recebeu o livro? O seu nome no livro, então depois eu vou te mostrar. Sim, super emocionante a história. Ó, eu nem posso entrar em muitos detalhes, gente, porque senão eu vou chorar aqui nessa live. Mas de emoção. É o seguinte, você atendeu essa paciente no seu consultório, ela já estava bem fragilizada, não tinham dado o diagnóstico, você comunicou o diagnóstico, era um tumor de ovário, mas a priori não sabia que era um tumor de ovário, ela rodou emergências, não descobria o diagnóstico e você nos acionou para dar o suporte psicológico, né? E porque a doença já tinha sido descoberta de forma muito avançada. Então, era um tumor bem extenso, tumor de ovário muito extenso, comprometendo várias regiões ali na pelve. Então, você nos chamou e você foi super importante no processo de adaptação. Foi o primeiro passo assim, para que ela conseguisse, todo mundo escondendo o diagnóstico dela, porque ela tinha 17 anos apenas. Você não lembrou ainda dela? Nossa, será? Estou pensando aqui em alguém, talvez Uma possa ter. paciente que era do interior, pertinho de Brasília. Ela era lá pertinho ali do entorno de Brasília. E a tia que cuidava dela. Então, você segurou a cadeira de rodas dela e ela me contando isso. Ah, a doutora Jordana foi me carregando pela cadeira de rodas e me contando o que estava acontecendo e me ajudando a assimilar e mostrando que eu não estava sozinha, que aquilo estava acontecendo, mas que eu não estava sozinha. Então, depois da sua entrada, eu e Leiliane entramos
e participamos e ajudamos ela até o último momento dela de vida. Ela teve mais, foram 6 meses de sobrevida depois desse diagnóstico seu. Ela fez químio, não fez cirurgia, não conseguiu, chegou, a químio era uma químio neo, mas não, ela teve complicações antes de conseguir entrar para o centro cirúrgico com você. Mas, enfim, esse caso, ele foi muito marcante para mim, porque eu pude ver a atuação da psico-onco desde o começo, com uma parceria muito bacana com vocês da medicina, né, com vocês da oncologia. Sem o seu acionamento, não conseguiria acessar, sem a sua comunicação sincera, eu não conseguiria acessar o que eu precisaria. Então, o processo de psicoterapia, ele acontece diferente do setting clínico tradicional que a gente está acostumado. Tem um divã, e aí o psicólogo vai trabalhar o passado daquele cliente. Não. No hospital, na psicologia da saúde, o negócio é diferente. A gente trabalha com crenças que limitam em relação ao tratamento, à adesão do tratamento. Nós damos o suporte para a família, nós mobilizamos estratégias de enfrentamento mais funcionais. Então, no caso, ela, por exemplo, antes se esquivava. Não, depois eu comecei a trabalhar com ela um papel mais ativo diante do tratamento. Ela chegou a fazer um blogzinho no Instagram e compartilhar o processo que ela estava vivendo. Então, ela ressignificou aquele contexto, a relação com o pai e com a mãe, que no período do tratamento estava muito complicado. Nós mobilizamos também um ajuste dessa comunicação. Então, a psicoterapia, ela não é a tradicional que a gente está acostumado a ver. Ela é direcionada para o processo, o objetivo é facilitar a adaptação daquele paciente no tratamento e na nova rotina de vida que ele vai ter. Pode ser que ele retorne? Sim, quando a gente pega casos que são iniciais e até pacientes que têm metástase, mas são metástases pequenas, que não comprometem muito, né? A gente tem adaptação. Eu tive pacientes em Brasília metastáticos que, gerente de banco, trabalhando, vendendo, cuidando da família, normal. Então, o nosso grande objetivo é o processo de saúde e doença. Muito diferente do que acontece no rol da psicologia clínica tradicional. Então, a gente nem costuma falar psicoterapia mesmo, sabe? É um termo que a gente não usa muito para não misturar com o que é feito na parte clínica. Entendi. E é algo errado que alguns psicólogos trazem o consultório clínico para dentro do hospital. Aí não dialoga com a equipe multiprofissional, não tem a troca que precisa ter. No hospital você não faz nada sozinho. Então, se você ficar lá fechadinho no seu consultório, né, com seu divãzinho lá, você não vai ter eficácia no seu trabalho. Então, é uma coisa que a gente bate muito nessa tecla. E são, assim, um processo só de escuta, assim, os pacientes, eles melhoram por serem escutados, ou existe também algum papel ativo, assim, alguma abordagem mais ativa do psicólogo, alguma técnica, que seja, assim, que o psico-oncologista, né, o psicólogo que vivencia mais isso, faz de diferencial? Bom, isso é muito particular a abordagem de cada profissional, de cada psicólogo, né? Eu sou uma psicóloga que atua com abordagem cognitiva comportamental, que é uma abordagem na qual a gente tem protocolos para transtorno de ansiedade, protocolos para transtorno depressivos. Então, são feitos exercícios que precisam ser concluídos em casa, diários de pensamentos e emoções, acordos, né, que são feitos com o psicólogo no intuito de aprimorar o processo cognitivo desse cliente. Porém, existem outros profissionais que trabalham com outras abordagens, que vão por uma outra linha. A minha linha é essa. Gente, eu tô só aqui mexendo porque minha bateria tá acabando, eu tô pondo aqui
numa extensão. Mas é isso, Eu sabe, li Ju? Assim, logo que eu comecei acho que até foi antes de decidir entrar para oncologia, eu li um livro que chama Amor, Medicina e Milagres. E lá é Bernie, alguma. Fugiu o nome. Mas ele fala sobre técnicas de visualização, tá. Sim, sim. relaxamento. Assim, o que eu entendi um pouco do livro era assim, dos pacientes fechar os olhos e imaginar que a quimioterapia estava diminuindo o tumor e tal. E até durante a cirurgia, engraçado que ele é cirurgião. E ele falava assim, que ele dizia para o paciente, olha, mantenha sua pressão normal, tente sangue, né? E que ele achava que mesmo o paciente anestesiado, existia um efeito psicológico, dessa palavra. Você já ouviu falar sobre isso? O que você acha? Sim, sim. A gente usa muitas técnicas nesse sentido, de relaxamento, técnicas que facilitam a percepção, autodiscriminação, né? A autopercepção, a gente usa muito. Eu não tenho formação em hipnose, mas também é uma abordagem muito usada para controle de dor e para manejo de transtornos do humor. E qual a principal causa do apontamento em si? Já já eu respondo, pessoal. Então, a técnica de relaxamento, aí a gente tem várias. A gente tem relaxamento muscular progressivo, que é uma técnica de Jacobson, por exemplo, qual você vai tensionando grupos musculares e relaxando, tensionando e relaxando. Isso vai te ajudar a ter uma percepção maior sobre quando você está tenso. E aí você tem um domínio maior para se monitorar e relaxar, né? E a gente tinha lá na UNB, durante minha residência, eu fiz minha residência lá na UNB, em psico-oncologia. Nós tínhamos um grupo de pré-quimioterapia. Então, esses exercícios, eles eram feitos na pré-quimioterapia. Hoje, na minha realidade do GAPO, eu uso muito para controle de dor. Só que, assim, alguns pacientes aderem, depende muito, eu observo que depende muito do nível de escolaridade e até do manejo álgico também. Se aquele cliente não tem tem uma dor elevada, não tem uma morfinazinha ali prescrita, eu posso tentar qualquer técnica que for. Se eu não tenho um bom manejo álgico com medicamentos, é pouco efetivo, entende, Jordana? Então, assim, as coisas têm que ser bem atreladas, tudo muito juntinho mesmo. Então, tem muitas técnicas que podem ser usadas nesse sentido. A de visualização, que é essa de fechar os olhos e tudo. Porém, nós temos indicações e contraindicações. Não são todos os pacientes que têm indicação de ser usado uma técnica como essa, por exemplo. Eu não sei se esse paciente, eu tenho que ter segurança. Se esse paciente está em alguma crise psicótica, eu vou mobilizar ele a visualizar, entrar numa fantasia? Então, talvez não seja ideal, sabe? Então, precisa sempre passar por uma avaliação pré-paciente depressivo, com transtorno depressivo grave. Não é indicado, por exemplo, usarmos esses tipos de técnicas. Porque eu preciso primeiro, e por isso que é importante ser um psico-oncologista e não um coaching ou um outro profissional que não tem experiência na área. Eu preciso ter uma avaliação do estado cognitivo, mental daquele cliente, estabilizar ele para depois usar o meu rol de ferramentas nesses outros sentidos, sabe? Sim. Respondi sua pergunta? Abordagem. Respondeu. Me Abordagem para perguntaram qual que é a ter. principal causa. Isso. Pode responder. Posso responder essa? Qual a principal causa de acompanhamento psicológico? Transtorno de ansiedade. Ansiedade bomba no diagnóstico oncológico, bomba em todas as etapas. Transtorno de humor, né? De maneira geral. A ansiedade é a mais incidente. E de estresse, que é o estresse, né? Um estresse num nível disfuncional. Porque o estresse ele vai fazer parte de todo o processo, porque está envolvido na mudança, na adaptação. Porém, o estresse já sinaliza uma exaustão. Nós temos alterações orgânicas. Então, quando entra no nível de estresse, nós somos muito acionados, nós da psicologia.
A gente tem dados muito interessantes nesse sentido, doutora. Assim, um que eu vi há um pouco tempo atrás, eu não vou lembrar o autor, mas ele sinalizou uma diferença de sobrevida nos pacientes paliativos. Vocês já observaram que às vezes o paciente tem um prognóstico muito ruim e ele fica ali vivo. Assim, nada na ciência justifica por que que aquele paciente está vivo e ele está vivo. Nós Foge temos, das curvas, sim, tem sim, muitos total. Nós foge. temos um dado na literatura muito interessante, que é pacientes com filhos pequenos, com filhos dependentes. Eles vivem mais que os outros. Eles têm como se eles tivessem uma motivação maior. E aquilo ali mantesse eles. Um tempo atrás, exatamente, eu contei há pouco tempo, dá uns 7 meses, uma paciente que nós recebemos no posto 1C, dispneica, eu avaliei junto com Leiliane, junto com a doutora Maísa, não, é provável momentos finais, vamos chamar a família. Era um sarcoma, a paciente tinha sido amputada já, e metástase pulmonar extensa, muito extensa. Então, nós acionamos a família, fizemos, e essa paciente especificamente, ela tem um filhinho de 3 anos. E nós levamos essa paciente para casa. Gente, ela tá vivaça. Ela está amputada, ela é dependente de oxigênio, mas ela está viva até hoje. Então, assim, tem outros casos que a gente vivencia ali que sinalizam isso. Esse foi um ponto muito importante você ter tocado. Por quê? Uma coisa que eu ouço demais são as pessoas falando que tem um câncer porque guardaram mágoa de não sei quem. Tem um câncer porque o marido traiu e ela nunca se expressou e aquilo ali desenvolveu um câncer. Nós não temos na literatura nada que sinalize que questões emocionais causam mutações genéticas. Ainda não temos. Pode ser que estejamos próximos de descobrir isso, de relacionar isso, mas nós não temos. Porém, nós temos o dado que mostra que pacientes com nível de estresse elevado, durante o tratamento prolongado, vários períodos, picos de estresse, eles vivem menos, eles têm mais efeitos colaterais, especificamente a quimioterapia, e eles têm mais internações, mais eventos adversos. Então, de fato, quem tem uma boa autogestão emocional, ele tem um prognóstico melhor. Isso já temos dados mostrando isso. Já li a respeito de impacto imunológico, né? Sim, sim. Das citocinas inflamatórias, né? Cortisol e tudo isso, que um estresse que não necessariamente tem que ser físico, às vezes um estresse emocional, né? Às vezes uma família que antecipa muito as coisas, ela psicologicamente ela acaba antecipando fisicamente também, né? Ai, mas nossa, vai ser ruim a quimioterapia cai o cabelo e quimioterapia dá náuseas. E às vezes aquele tipo do remédio que vai ser prescrito nem é aquele tão relacionado a esses sintomas, né? E o paciente ele já cria um mito, ele cria ele desenha aquilo baseado no que ele ouviu falar, porque a vizinha tomou quimioterapia e viveu pouco tempo. Então ele pensa que ele é aquele caso, né? Aquele caso ruim. Muitas pessoas tendem a pensar isso, né? Eu já conheci uma pessoa que morreu de câncer e viveu pouco tempo. Então, provavelmente, eu vou ser igual àquele caso ruim. Mas não assim, eu já ouvi dizer que esse câncer tem tantos por cento de chance de cura, eu vou estar entre os curados, né? Ou pacientes, mesmo que não são curados, eles podem manter um controle, eles podem sobreviver mais tempo, né? Conviver, né? Assim, na prática, a gente realmente observa que alguns sentimentos que a gente percebe, às vezes desde o começo, desde a primeira consulta, a gente percebe um quesito muito forte, às vezes uma depressão, de pessimismo, né? De ansiedade, que a gente sabe que aquele paciente vai ter mais dificuldade, né?
mais do que um outro paciente que tenha, que consiga ter um controle emocional maior, né? Outras variáveis que nós temos já sobre essa questão de impacto do tratamento e tudo, nós temos as mulheres como as mais fragilizadas emocionalmente. Nós temos as mulheres como as mais fragilizadas no aspecto emocional, os pacientes jovens, idosos, mais bem idosos, né? Quanto mais idoso, na parte acima dos 80, com nível de estresse elevado também, e pessoas com filhos pequenos. Então, elas têm uma motivação maior, mas elas têm um sofrimento muito grande também. Então, nós temos esses dados que sinalizam isso também, sabe? E os familiares também podem ser beneficiados, assim, tem algum caso, às vezes, que você se lembra de às vezes, perceber um familiar que parece estar sofrendo mais que o próprio doente? Não, hoje mesmo, o caso de hoje, a nossa estagiária do GAPO, Gisele, foi fazer um atendimento e nós já estávamos acompanhando esse paciente na casa de uma filha. E essa filha, ansiedade elevadíssima, pouco aberta ao Dimorf, por exemplo, pouco aberta à mitriptilina, o paciente com insônia, com dor, um câncer de intestino. E ela muito resistente. E aí, sempre eu e Gisele conversando sobre o quanto essa familiar, ela era um ponto-chave, né, nessa adaptação desse paciente nosso. E aconteceu que eles brigaram na semana passada e mudaram o senhorzinho de casa. E aí a Gisele foi hoje fazer a visita e o humor dele é outro. Ele estava mais leve, ele estava mais tranquilo, ele estava com melhora, sem dor, sinalizou zero dor. Então, o familiar, ele tem o potencial de ajudar, de melhorar, né, de levantar o ânimo daquele paciente, de ser um exemplo fortalecedor ali, mas ele também pode ser, quando não bem, com o emocional bem, né, manejado, ele pode ser um problema. Jô, você viu que teve a Lilian, ela destacou aqui sobre o pai dela, você viu que legal? Olha, O comentário legal. dela? Meu pai fez tratamento de câncer metastático de intestino estágio 4 e tenho certeza que a maneira de ele encarar a doença foi fundamental para ele estar viva já há 5 anos. Muito Olha legal. só. Não, certeza. Para o seu pai é 100% a estatística. De Isso. que isso é Assim, efetivo, o né? câncer metastático, ele tem que ser bem diferenciado, né? Esse não é uma tarja, né, que define, porque de vários tipos diferentes de câncer, tem câncer que fazem metástases mais indolentes e que respondem bem a tratamento, né? O câncer de colo é um desses que a sobrevida, 5 anos depois, existem muitos pacientes ainda vivos e bem, porque responde a uma quimioterapia, responde às vezes a uma segunda linha, pode ser operado, né? Tem as metástases que podem ser operadas, e com isso o paciente vai levando o câncer como uma doença crônica em alguns casos. Agora, o médico acho que também faz parte, a sinceridade do médico quando é um estádio 4, que o esperado é uma sobrevida menor. Às vezes, um paciente que apesar de estádio 4, nós vamos tentar ainda oferecer tratamentos agressivos, porque tem chance dele sobreviver muito, e às vezes um estádio 4, que um tratamento agressivo não vai realmente impactar. E o que a gente precisa é enfatizar que, apesar de não ter muito tempo de vida, o paciente tem que receber cuidados para que esse tempo que ele tenha seja de qualidade, para que ele tenha o menor sofrimento possível, não que não vai sofrer, né? Mas dentro daquilo que pode ser oferecido, que ele não deixe de receber algo que possa ser oferecido, né?
E principalmente o Sim, remédio da dor, os analgésicos sintomáticos, né? sim, e interessante também que a gente precisa trabalhar nesse paciente a percepção dele de que esse tempo que ele tem é valioso, né? Seja qual for. Porque assim, eu estou coletando, recrutando dados da minha pesquisa e recentemente eu fui revisar alguns prontuários e pacientes assim com estágio 3A, câncer de mama, e vieram a óbito no começo da quimioterapia. Então, assim, o câncer é uma doença que ameaça a vida e só por isso ele já merece ter um tratamento direcionado para a qualidade de vida, independente do estadiamento desse paciente seu, ele já tem que ter a atenção para a qualidade de vida, ele precisa ter atenção para a dor, para a ansiedade, para o estresse, O meu para também tá insônia, carregando aqui. né? Ops! Insônia, gente, como a insônia atrapalha esses pacientes. Então, assim, independente disso, do estágio, a gente tem que direcionar, nós profissionais de saúde temos que direcionar o nosso olhar para isso. E aí, no estágio avançado, com a comunicação empática, sincera e em doses, né? Importante também ter esse cuidado, né, Jô? Que às vezes o médico vai lá, não, preciso ser sincero, preciso falar tudo e agora a pessoa nem digeriu aquilo ainda e aquela bomba de informações vem de forma muito agressiva. Então, a verdade é super importante, mas ela precisa ser dada também em etapas, né, em doses. Aí pedir a ajuda da psicologia para facilitar essa absorção, porque às vezes a pessoa só ouve o começo da frase, não ouve mais o resto. Então, a partir disso, a gente vai direcionando o tratamento individualizado para cada pessoa. Cada pessoa vai reagir de uma forma, não tem uma Olha que regra. legal a Lilian falando aqui. Ele foi operado pelo Dr. Jales. Dr. Jales, nosso chefe, ali no setor de aparelho digestivo. Nosso mestre. E a metástase foi há mais ou menos 2 meses tratada com radiocirurgia. Mas papai sempre falou que seria curado e a questão espiritual foi fundamental. Até um itemzinho aqui da nossa lista, né? Fundamental. Fundamental. E assim, uma coisa não exclui a outra, né, Ju? A gente às vezes ouve muito que não preciso de psicólogo porque meu psicólogo é Deus. Não preciso desse remédio para dor, não, porque Deus vai curar a minha dor. Eu tenho fé que Deus vai curar a minha dor. E aí eu até lembro daquela piadinha, não sei se você já ouviu, um náufrago. Uma pessoa naufragou, estava perdido numa ilha e uma enchente subindo, e ele sozinho na ilha. E aí passou um barco e falou para ele assim: sobe aqui nesse barco, eu vou te ajudar a chegar lá na sua casa, sobe aqui. Não vou subir não, Deus vai me salvar. Aí passou um jet ski: opa, sobe aqui, você tá perdido, deixa eu te ajudar. Não, Deus vai me salvar. Veio um helicóptero: sobe aqui, jogou uma corda. Sobe. Não, Deus vai me salvar. E o que aconteceu com esse homem? Ele morreu. Quando ele chegou no céu, ele teve uma conversa com Deus. Ele falou assim: poxa, Deus, eu tive tanta fé. Eu fui tão fiel a você, eu acreditei tanto. E você me deixou morrer daquele jeito, sozinho. E aí Deus fala pra ele: olha, mas eu mandei o barco, eu mandei o jet ski, eu mandei o helicóptero e você não quis aceitar. Então, eu uso muito essa metáfora e coloco que nós profissionais somos ali instrumentos por Deus para direcionar esse processo de cuidado de forma mais humana possível. No cuidado paliativo é primordial a atenção para a espiritualidade. É o que mais conforta os pacientes. Eles querem que os médicos perguntem sobre a religião deles. Eles querem que os médicos orem com eles. Eles querem que os médicos falem sobre a fé, sobre a espiritualidade. Então, esse é um mito também, outro mito, segundo mito da noite aí, de que as duas coisas não conversam. A religião não pode conversar com a espiritualidade. E quando eu me formei, eu tinha muito medo desse tema. E elas são complementares. Eu tinha muito medo porque eu achava assim: não, eu não quero ser uma psicóloga antiética, então eu não posso de maneira nenhuma entrar nessa questão da espiritualidade, isso é um tema proibido. E na saúde, não.
na saúde, a espiritualidade, ela é essencial. E veja bem, espiritualidade é muito diferente de religiosidade. Eu posso ter minha espiritualidade e não acreditar em Deus. Eu posso ter minha espiritualidade e acreditar no universo, sei lá, isso é pessoal de cada um. O meu papel ali não vai ser converter ninguém, mas vai ser trazer a pessoa para o contato da própria espiritualidade. A gente tem a capelania lá no hospital, né, doutora? Que é muito eficiente, muito acionada. E aí, o capelão dá esse suporte nesse contexto. Mas eu já tive situações que a paciente entrou em crise de ansiedade junto comigo. Eu fiz os exercícios com ela. Estávamos eu, Leiliane e mais alguém junto, eu não lembro. E ela pediu pra gente orar com ela. Ela falou: vocês orem comigo? E aí eu olhei para a Leiliane e falei: vou orar com ela então. E aí a gente orou com ela, nós demos as mãos, oramos, a crise dela passou, ela estava perdendo o pai lá no hospital, o pai dela faleceu pouco tempo depois. Então, a gente precisa ter atenção para isso, não só oncologistas, todos os profissionais que cuidam de pacientes com Você doenças. tocou, você tocou aí no capelão também, né? É outra pessoa fundamental na equipe e que tenha uma experiência, que tenha também informação, né? Formação. A ciência da questão, né? Porque eu já vi, às vezes, um líder religioso que às vezes chega lá e planta expectativas, né, que às vezes pioram o estado emocional, né? Se você Atrapalha nosso orar trabalho. realmente com fé, a sua dor vai passar e você não vai precisar de morfina, e nós declaramos, e se a dor não passar é porque você não tem fé. Então, já tive pacientes que falaram assim: doutora, por que os outros pacientes aqui que entram do seu consultório saem felizes e, e eles comentam lá fora que a cirurgia foi um sucesso e a minha não foi? Será que é falta de fé? E, assim, a gente não tem essa resposta, não existe esse julgamento, né? Vou colocar ali o prognóstico, grau histológico, tumor avançado, os centímetros do tumor e se tem presença de fé ou não. Né? Não, isso não é algo dosável, né? Mas o que a gente sabe é que o paciente que tem uma crença e que ele cultiva aquilo de uma forma saudável, que ele faz alguma forma de oração, uma reza, que ele mantém aquilo, as crenças daquilo que ele fortemente acredita, né? Que ele sabe, que ele imagina que ele não está sozinho, que ele imagina que existe um ser superior, que ele enxerga sentido não só na vida, mas também na morte, né? Esse paciente ele tem um enfrentamento diferenciado. E foi perguntado aqui, Wagner perguntou: existe algum estudo estatístico de sobrevida comparando com esses acompanhamentos? Existem. E existem até estudos também de espiritualidade entre pacientes que continuam recebendo um apoio religioso, um apoio da igreja ou do grupo, de um grupo religioso, e aqueles pacientes que por uma decepção, trocam, né, tiram, desacreditam alguma coisa, né, e que não são acompanhados, que tem algumas comunidades que ficam junto, né, que oferecem o apoio social também. E isso influencia a presença da equipe multidisciplinar, né? Eu não estou me lembrando aqui especificamente um estudo que tem esse título, com ou sem psicologia, mas tem estudo. Equipe multidisciplinar, presença de uma equipe focada em cuidados paliativos, sim, o paciente pode viver mais tempo do que ele viveria sem receber aquele cuidado. E não só isso, o que eu acho que é mais importante é viver melhor.
E como é que isso é documentado? Existem escalas de questionamento de qualidade de vida. Então, como é que eu sei se o meu paciente está vivendo bem ou não? Eu pergunto para ele, o senhor levanta da cama? O senhor tem prazer em acordar? O senhor consegue fazer alguma coisa durante o dia? O senhor se sente bem? O senhor tem momentos alegres no dia? Os sintomas estão controlados? O senhor dorme bem? Né? O senhor consegue fazer aquilo que tem vontade? Então, são várias escalas que conseguem medir se o paciente está tendo uma qualidade de vida ou não. Às vezes, mesmo que ele tenha dor ou que ele necessite medicações, mas aquilo pode ser tolerável ou aquilo pode ser intolerável. E os estudos mostram que quando a gente tem profissionais que fazem uma atenção específica, né, que tem essa formação específica, esses pacientes que recebem esse tipo de atenção, eles vivem mais tempo e melhor. Sim. E o que importa não é o tempo, né? É a qualidade desse tempo. A sobrevida ela acaba vindo, mas é um efeito, né? A gente não busca. É um efeito positivo do tratamento transdisciplinar ofertado. A Rosângela comentou aí, ó, doutora, meu pai está com câncer no intestino, metástase no fígado. Ele começou a fazer o tratamento porque eu obriguei a fazer a primeira quimio. Ele estava mal. Aí, vendo os outros pacientes, ele começou a ter esperanças. E hoje, terminando a terceira quimio, ele está super bem. Como a gente começou a falar antes, muitas pessoas, elas se equiparam ao vizinho que teve câncer ou a algo televisionado. Então, traz muito medo. A quimioterapia hoje ela tem tecnologias muito diferentes, né? Quimioterápicos muito distintos. E às vezes o paciente fica rígido com aquela percepção, com crenças limitantes em relação ao tratamento, e isso prejudica muito. E olha que legal, a Rosângela foi uma grande aliada nesse processo de desmistificação, né? Com certeza ela deu as mãos para o pai dela e falou assim, não, vamos junto. Ó, ela obrigou a fazer, mas com certeza nesse sentido, né, Rosângela? Não, você vai conseguir, vamos juntos. Vamos enfrentar esse processo. Que legal, obrigado por compartilhar. Teve um outro compartilhamento aqui da Ana Flávia, acompanhamento com a equipe do GAPO. Eu cuidei dela no processo de luto também, do paizinho dela que morreu com a gente lá no GAPO. Essa é uma intervenção nossa também importante, né, Jordana? Que é o suporte no pós-óbito. Porque a vida muda. Então, a pessoa se sobrecarrega, ajusta a sua vida para cuidar daquele paciente e, posteriormente, com a partida, mais uma outra adaptação e a dor da perda. Então, o nosso papel também atua muito nesse. Então, Tá. Quem está cuidando diretamente para de trabalhar, para de estudar, né? Fica por conta de só cuidar. Ela tem que se adaptar, voltar do zero, né? Tudo de novo e ainda com a dor, a própria dor da perda, né? Acho que esses o vazio, familiares né? também se beneficiam da atenção, né? Da psicologia. Engraçado, uma coisa que eu até tinha falado com a Edilene, com ela, né? Tem paciente que fica bravo comigo quando eu encaminho para psicólogo, que ele pensa que eu estou fazendo uma crítica. Ele pensa, quando na verdade a minha intenção é raciocinar. O que mais que eu posso fazer para passar de pirona? Ele não consegue dormir, eu vou passar o remédio para dormir. Ele está vomitando, eu vou passar o remédio para vômito. Quem mais que falta? Falta a psicóloga. Né? E aí tem, às vezes, existe ainda esse mito, né, de que a psicologia e a psiquiatria ela é para o paciente que é para o maluco, é para quem não está fora de si, né? Da psicologia, até a psicologia positiva,
que é também uma das linhas de atuação do Araújo Jorge, da equipe de psicologia do Araújo Jorge. A Tati tem grupo de psicologia positiva lá no Araújo. A psicologia positiva, que não fala, que aborda o potencial do ser humano, tem muito que contribuir no processo de adaptação, nesse ajustamento pós-câncer, durante o tratamento também. E nenhum aspecto de doença mental é abordado, né? E mesmo que tenha alguma doença mental instalada, poxa, todo mundo tem um limite. E a doença mental, ela surge, a gente sabe que tem as questões genéticas e tudo, mas muito relacionada com o ambiente de pressão, de sobrecarga, o estresse que é causado, síndrome de estresse que é causado pelo processo ali. Então, o contexto, não algo pessoal, eu causei meu problema de saúde mental. Isso foi passado por anos, né? Até quando eu decidi fazer psicologia, eu ouvi do meu pai. Ele falou assim, mas minha filha, você vai ficar mexendo com doido. Porque na época dele, a psicologia era direcionada para os doidos, né? Para as pessoas que viviam em manicômios. Então, a percepção de uma grande parte dessa geração mais antiga é essa. Mas só o fato de você fazer uma educação em saúde ali, Jordano, já é super essencial para desmistificar isso, né? E você Não, acha não. que o Covid está deixando todo mundo mais maluco? Até Olha, os o médicos. Covid está Hoje desestruturando. eu falei para a doutora um nível de estresse e coisas acontecendo que a gente nunca imaginava. Assim, não vou poder mais operar um paciente que tinha que operar logo porque está com Covid ou correr o risco de ter mais complicação pós-operatório, né? E eu imagino ficar indo ao hospital, tomar quimioterapia, passar mal com a quimio e ir ao hospital com aquele medo de adquirir, ou pior, Covid. adquirir o Covid e não conseguir, né, a assistência adequada. Você está Sim, vendo assim, tá muito diferente? Mudou não. alguma coisa da rotina de vocês do GAPO? Demais. Não, assim, a demanda para a gente está muito maior. E aí nós tivemos que nos reinventar, né? Propor um tratamento virtual, usando essas mídias, até uma intervenção assíncrona, né? Que é um suporte que às vezes é por mensagem. Então, isso realmente aconteceu. Por que que aconteceu? Porque desajustou, né? É aquilo que a gente estava comentando um pouquinho antes sobre o estresse, né? O estresse, ele teve a questão, muitas pessoas perderam o emprego, isso gera insegurança. A insegurança, ela é a chave para o desenvolvimento, desencadeia, né? É o gatilho para o que a gente está vivenciando nos aspectos emocionais aí. Mas vai passar, gente, é uma fase difícil, e a gente precisa estar muito unido como comunidade, como amigos, para poder ter força para enfrentar isso. Porque não está sendo fácil, não, para ninguém. É, E os agora, profissionais da saúde sobrecarregados, cansados, cobrados, uma autocobrança grande, a cobrança, né, do, da comunidade também como um todo. agora assim, cada vez as histórias mais tristes, a gente sempre, por mais que a gente esteja acostumado a ver a estar em contato com o sofrimento, às vezes parece que o Covid ele conseguiu superar, né? Tem coisas que a gente pensa, nossa, é inimaginável, né? Igual a situação de UTIs lotadas, né? De falta de vaga. Então, tem dia que a gente. Ao mesmo tempo, a gente se fortalece também dia após dia, e um vai dando apoio para o outro, para conseguir atravessar mais uma etapa. A gente não pode perder a esperança. Eu tô vendo que você tá bem emocionada aí. Não, eu não posso nem ficar falando desses temas aqui, não, gente, porque eu sou uma psicóloga chorona. Sou chorona. Todo mundo sabe, quem convive comigo sabe. Porque a gente teve que reinventar muitas coisas, né? E foram muitas perdas. Muitas perdas. É muito difícil, né? Às vezes eu não exteriorizo, mas assim, tem coisas que a gente vê que impacta, né? Assim, vim pra casa como se eu tivesse
machucado. Sim. Algumas situações, às vezes, até sociais, né? Mudou ainda mais o perfil, né? De, de pacientes de carência. Os pacientes que já eram carentes ficaram ainda mais Mais carentes. carentes, é. É, Vulnerabilidade, ela triplicou, né? às vezes um nível de ansiedade que já existia, que aumentou mais ainda, porque agora, além de eu estar com um exame e querer mostrar o exame para o médico para saber se meu câncer voltou ou aumentou, tem um monte de gente aqui em volta e aglomeração, e meu Deus do céu, se eu pegar Covid, né? E situações que tá todo mundo coberto de razão, né? Não dá para você dizer para a pessoa assim, não, você está imaginando coisas, ou relaxa, acalma, porque isso não é grave, né? Quando na verdade, sim, você tem razão, né? Você tem razão de preocupar de pegar Covid. Em casos de tumores avançados, que às vezes o paciente está muito triste, a família é muito triste, e você tem razão, eu não vou tirar sua razão, você tem razão, né? As más notícias são difíceis de receber, são difíceis também de dar, né? E acho que a presença do psicólogo na equipe e no hospital dá um alívio, né? Você respira fundo. Não, já sei, vamos chamar a Leiliane e vamos chamar o pessoal do GAPO, a Isabela, vamos chamar a Edirlene. A Edirlene, todo dia eu conto algum caso para ela. Pois é assim que a gente vai se fortalecendo, né? Um se apoiando no outro e nós somos complementares, né? Eu acho que é isso que nos dá força e fortalece os nossos pacientes. Ah, Rafael, também, agora que eu percebi. Bom, Obrigada, Jo. Adorei o nosso encontro hoje. obrigada a você, é sempre um prazer conversar. E a gente sempre, eu devo fazer Leila. esse último comentário aqui. Estou tendo a oportunidade única de vivenciar um pouco desse universo do GAP. Todos os profissionais são incríveis, são mesmo. Mas a Isa é maravilhosa, muita admiração que eu tive Obrigada. por essa psicológica. Oh, Por essa obrigada, Gi. tem muita coisa. Acaba que a gente não consegue muito se encontrar para conversar pessoalmente, então vamos fazer logo ao vivo. Vamos por live. Vamos por live. Ai, obrigada, Jo. Amei a troca. É sempre Obrigada. muito bom estar com você. Que a tria, junto com a psicologia, uma Ah, eu pulei o complementando. comentário dela. Em algum momento eu vi que ela falou e perdi. É, sim, ela sinalizou sobre a importância da união das duas etapas, né? Lá em Brasília, no HUB, nós tínhamos um psiquiatra oncológico. Então, um psiquiatra voltado para facilitar esse processo do paciente. Assim, os sintomas físicos bem manejados, isso repercute de forma positiva nos sintomas emocionais. Porque aí o paciente, ele sem dor, ele consegue lavar a louça, ele consegue passear com os netinhos na praça, ele dormindo bem, ele consegue um ânimo melhor, ele sem vomitar, sem a diarreia. Então, tá tudo interligado. E aí, às vezes, ele está bem fisicamente, mas está bem emocionalmente também, vai essa qualidade de vida. Então, para que haja qualidade de vida, os aspectos biopsicossocioespirituais, eles precisam estar bem manejados. Galera, Especialmente você, Isabela. Saiba que eu tenho uma admiração muito grande por você como profissional, como pessoa também. Um prazer trabalhar com você. E fica o convite aí para a gente voltar mais vezes. bom, obrigada, Jo. Eu gosto muito de trabalhar com você. Você é uma médica muito humana. E, assim, as coisas são tão leves, acontecem de uma maneira tão natural, porque é seu. Você é assim. Você tem sua espiritualidade aguçada. Você tem o seu cuidado emocional com o outro. Você tem essa atenção. Então, pra gente da equipe multiprofissional é maravilhoso ter médicos como você juntinho. Obrigada, viu? Obrigada. Um Então, beijo. boa noite, obrigada a todos. Um abraço.